Hoje eu estou aqui com o Dr. João Chicaroli, meu médico, que está fazendo o acompanhamento do nosso tratamento. No primeiro vídeo, nós falamos que a minha meta é 20 quilos, né? E aí, hoje eu estou na consulta de um mês, 30 dias. Queria que você se apresentasse, seu nome, sua especialidade. Fala aí para nós. Claro, sou o Dr. João Pedro Chicaroli, no meu Instagram lá tá Dr. Chicaroli, né? Conhecido mais como Dr. Chicaroli. E sou médico, né? Atuo na parte aí do emagrecimento, reposição hormonal e performance. Doutor, mas me fala assim, da questão dos pacientes 50 a mais. Certo. Aqueles que já passaram dos 50, quando eles te procuram, qual que é a procura? É questão de estética, é questão de saúde? Como que Certo. acontece? Então, existem aqueles dois tipos de pacientes, né? Tem aquele perfil que busca o profissional de saúde, o médico, para aquele mais a estética. E tem aquele perfil daquele paciente que está preocupado com a obesidade, eu não aguento mais fazer exercício, não consigo andar, vou fazer qualquer atividade física ali, ou qualquer atividade diária, eu já sinto mais cansado. Então, uns se preocupam mais com a saúde, outros se preocupam mais com a estética. Aqueles 50 a mais que você falou, na maioria deles, eles vêm muito por conta da saúde, né? Eu lembro que na primeira vez que eu tive aqui, você me fez essa pergunta: você quer emagrecer por questão de estética ou por questão de saúde, né? E eu lembro que eu respondi assim, eu já estava tendo dificuldade até para calçar um sapato, Certo. né? E isso influencia bastante na nossa autoestima, né, no nosso dia a dia mesmo. Então, essa mudança é perceptível nos pacientes que procuram? É perceptível, né? Esses pacientes que nos procuram aí por conta da saúde, né? Sim, a gente verifica bastante, né? Nesses pacientes mais de 50 a mais, por conta da saúde. E claro, né? Esses pacientes acabam tendo bastante resultado, começam a emagrecer, começam a ter uma melhora da sua qualidade de vida. E melhora tudo, né? Melhora tudo. Além disso, a gente também vê aquelas questões hormonais, que é um fator muito Isso. importante nos pacientes que é acima dos 50 anos, né? Até um pouco menos, acima dos 40 a gente já começa a olhar um pouquinho o fator hormonal, porque muda muito no seu metabolismo. Uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia é a questão da modinha, Certo. né? Existem as canetas aí inclusive eu tenho um amigo que vai buscar no Paraguai, né? Se automedica, vende, e aí às vezes não tem o efeito necessário, podendo até ser perigoso, né? Então, o aconselho disso aí é procurar sempre um médico, procurar uma pessoa fazer o acompanhamento, para que tenha-se essa correta aplicação desse medicamento, não é isso? Com certeza. Por exemplo, né, você pode até olhar na internet aí o que está tendo de apreensão de medicamentos que está vindo do exterior, Paraguai, Bolívia, enfim, vindo em roda de caminhão, vindo em lugares que não é refrigerado, que a medicação, né, a batida é um peptídeo que precisa ficar na temperatura de 2 a 8 graus. Se você congela a medicação, se você deixa ela em um ambiente mais quente, você pode estragar aquele peptídeo. E sobre as procedências do exterior, nós não sabemos o que tem dentro daquela medicação. Tem dois fatores. É um perigo. É um perigo. Tem dois fatores. Um deles é a procedência do laboratório. Você sabe quais são os componentes, os princípios ativos que eles usam para aquela medicação. Não sei, né? E tem também um fator do transporte, a logística. Como que esse medicamento vem de lá para cá. No Brasil, as farmácias de manipulação aprovada pela Anvisa são tudo regulamentada e é tudo certinho, né? Não tem... E uma coisa que a gente vê também, muitas vezes o médico, até o paciente procura um médico, Certo. mas o médico receita e acabou, ele se vira. E eu tenho sentido isso nesse nosso tratamento, que faz muita diferença de pessoa para pessoa o tipo de dosagem, né? Às vezes uma dosagem serve para alguém, mas não serve para outra. Então, essa é a importância desse acompanhamento. Como que você vê essa aceitação de pessoa para pessoa? Com certeza. Quando você vai num médico, né, geralmente eles fazem a prescrição do medicamento para você, a receita você vai comprar na farmácia e simplesmente você vai levar para casa e vai aplicar conforme a receita. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de fazer aquele acompanhamento com o paciente. Por quê? Porque eu mando mensagem para o paciente, eu pergunto como é que está a sua fome, você está se adaptando bem ao medicamento?
Eu sei o momento certo que eu vou aumentar a dosagem daquele medicamento, porque tem pacientes que você inicia com uma dosagem baixa, que é a dosagem de 2,5 miligramas para pacientes que estão fazendo uso da tirzepatida, e passou 1 ou 2 semanas, o paciente já começa a não sentir mais nada. Se você for pela receita, o paciente às vezes deixa de perder um pouco de peso. Agora, se você for pelo acompanhamento, o paciente tem mais resultado e tem uma melhora da sua qualidade de E vida. o acompanhamento é importante também para que o paciente não perca peso rápido demais, consequentemente tem uma queda muito grande na sua imunidade, na sua estrutura, né? E eu vi também, né? Tô participando desse tratamento, tô fazendo esse tratamento. Eu vi que além do medicamento, você também usa auxiliares, que são os termogênicos manipulados, né? O que isso influencia dentro desse tratamento? Com certeza, né? Hoje nós temos, além da tirzepatida, que é um mecanismo muito bom para a gente utilizar ali no protocolo de emagrecimento, os manipulados vêm para auxiliar na perda de peso, né? Então, por exemplo, você iniciou com a tirzepatida, chega um momento em que você vai fazer aquele platô, né? Você vai se estabilizar. Os manipulados vêm para acelerar um pouco mais seu metabolismo e fazer você perder um pouco mais de peso. Claro, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, né? Qual que é a diferença de um médico que sabe fazer um tratamento correto e de um que não sabe, né? É quando você tenta manter a massa muscular do paciente. Então, você emagrece o paciente preservando massa muscular. Aí você está tendo um resultado de qualidade. Porque não adianta nada você perder peso, 10, 15 quilos, mas o quê? Massa muscular vai junto, gordura vai junto, a gente quer Ficar impossibilitado. só que você preservando massa muscular, você dá mais qualidade de vida. E os fitoterápicos, além de você auxiliar na perda de peso, ele também vem para manter essa massa muscular. Então, eu estou completando agora essa semana um mês de tratamento, né? Nesse um mês de tratamento, nós tivemos várias adaptações, né? Nós começamos com uma dosagem, daí você passou outra dosagem, a gente foi alterando. Essa alteração, ela é primordial dentro desse tratamento. Não dá para falar que é 5 para um, vai servir 5 para o outro, 2,5 para um, vai servir 2,5 para o outro, ela tem que ser alternada. Ela tem que ser alternada, igual eu falei para você. Depende de paciente para paciente, né? Por exemplo, você era um paciente que tem um peso aí 100, 120 quilos, né? Que a gente começou 118. Isso. E tem pacientes que têm 70 quilos, 80 quilos. Esses pacientes menores, né? E com altura menor, eles vão responder melhor em uma dosagem menor. Agora, um paciente maior, com uma altura maior ou uma quantidade de peso maior, dependendo da dosagem que a gente inicia, ele não responde igual aquele paciente que é menor, entendeu? E qual que é o perigo, principalmente para os 50 mais, qual que é o perigo de iniciar esse tratamento sem um acompanhamento, de forma aleatória, comprado de medicamentos sem procedência? Qual que é o perigo que isso pode acarretar? Sim, existem vários perigos. Quando você vai iniciar um tratamento desse com um paciente, você precisa primeiro passar com uma consulta médica, né? Para saber se aquele paciente tem indicação ou não da medicação, né? A medicação não foi feita só na consulta, não. Você vai tomar um jarro ou tirzepatida e pronto, acabou. Não, existem algumas contraindicações desse medicamento. Paciente que tem histórico de pancreatite, paciente que tem histórico de carcinoma medular de tireoide, um tipo de carcinoma. Esse medicamento pode estimular as células, né, a fazer hiperplasia, que a gente chama no termo médico, para estimular essa produção desse câncer. Então, assim, por isso que precisa ter um acompanhamento para saber se esse paciente tem indicação ou não. E o interessante é que, além do acompanhamento para o emagrecimento em si, você faz o acompanhamento também de hormônios, né? Com certeza. Havendo necessidade de reposição de hormônios, até mesmo em questão de ganhar massa, né? O tratamento ele vai se modificando ao longo, né? Nós estamos saindo agora da fase inicial, vamos passar por uma fase intermediária, e esse tratamento ele vai sendo evoluído conforme a evolução do paciente. Com certeza. A minha outra, né, especialidade que nós trabalhamos aqui é com muita reposição hormonal. Existem dois tipos de pacientes, né? Aqueles que vêm para tomar um hormônio por fins estéticos e tem aqueles que vêm para reposição hormonal, né? Pacientes que têm o hipogonadismo, que a gente chama, né, no termo técnico aí, ele aumenta o risco cardiovascular, ou seja, a testosterona dele é muito baixa. E testosterona baixa, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, quando você repõe a testosterona dentro de um padrão ali, né, que não fique muito suprafisiológico, mas que fica entre os limites de valores referentes,
você dá melhor qualidade de vida do paciente, você melhora aquela qualidade de vida. O paciente se torna outra pessoa. Aí você inicia com a antihepatia, o paciente perdeu aquele peso, começa a se sentir mais jovem, entra uma testosterona para poder dar mais qualidade de vida, desde que tem indicação, né? Aí você sim tem uma melhora do resultado. Eu, nesses 30 dias que nós estamos completando agora, eu já estou perdendo na faixa de 7 quilos. A próxima etapa agora, qual seria a adaptação do corpo em relação? Seria a questão da base alimentar, do ciclo alimentar, eu já estou diminuindo aquela compulsividade de chegar em casa e comer, né? Então, o corpo entra em qual estágio agora nesse segundo período? Você já fez um mês de tratamento, né? A partir do segundo mês, vai chegar um momento que o seu corpo ele vai dar uma estabilizada, né? Com o uso da medicação. Se você tira a medicação, você volta a ganhar peso. Se você mantém, você continua, aquela compulsão alimentar diminui, aí a gente utiliza algumas estratégias. Uma reeducação. A gente utiliza algumas estratégias, né? Tentando ali diminuir um pouco o carboidrato, mantendo a proteína, para tentar manter a massa muscular e você perder peso com qualidade, entendeu? É isso aí, pessoal. A gente trouxe vocês até aqui para essa primeira consulta de um mês, para vocês estão acompanhando essa evolução. Alguns que me acompanham mais de perto já estão vendo que eu estou emagrecendo, algumas roupas que não serviam já começam a servir. E a gente vai acompanhar a próxima fase agora, né? A nossa meta é 20 quilos, então acredito que dentro de uns 4 meses a gente consiga atingir e mais do que atingir, manter, né? Porque não adianta também a gente atingir, parar de usar a medicação e voltar ao efeito sanfona. Um detalhe, vou deixar o arroba do Dr. Chicaroli no final do vídeo, para quem quiser depois pegar mais informações, acessar e entrar em contato com ele. Então, obrigado, Dr. Chicaroli. A gente traz vocês aqui para a próxima consulta. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.